Também a sua opinião relativamente a esta descentralização deste ano no Porto Muniz? A descentralização é naturalmente positiva. Realizar as comemorações fora do Funchal, longe da Assembleia, mas próximo das pessoas, nos diferentes concelhos da região, teria todo um sentido positivo. O problema, como já foi referido aqui, é que nós descentralizamos, mas centralizamos em determinados espaços que não permite a participação popular dos cidadãos, e isso eu acho negativo. E acho que devia haver um envolvimento da população. Ou seja, estas cerimónias, em vez de serem num espaço fechado, devia ser num espaço deveria aberto, ser num na rua, aqui numa praça, espaço aberto. E outra questão que é importante, que tem a ver com o facto do PSD continuar a achar, e eu julgo que isto tem a ver um certo tique de donos da autonomia, donos do dia da região, em que a oposição não pode ter direito à palavra. Isso é um erro. A oposição tem direito à palavra no dia da região, deveria ter, o PSD não concorda, mas é engraçado porque tivemos o dia do Conselho de Santana, uma autarquia do CDS, no dia 25, que aliás foi no dia 26, em virtude de haver as eleições europeias. De maio, todos os partidos da oposição tiveram a palavra. Tivemos, há uma semana atrás, no Porto Santo, uma autarquia socialista, todos os partidos da oposição tiveram a palavra. Tivemos em Santa Cruz, a semana passada também, que é de um grupo de independentes, apoiado por diferentes partidos, e todos os partidos tiveram a palavra. E o que é engraçado é, o PSD chega a esses conselhos e usa da palavra. Como é que é possível que o PSD vá a Santana, queira usar da palavra, vá ao Porto Santo, queira usar da palavra, chega a Santa Cruz, ele dá da palavra, e depois, onde eles têm responsabilidades governativas, que é na região, e que têm a responsabilidade de organizar este evento, recusam aquilo que a oposição lhes dá nos outros concelhos. Isto é inadmissível, mas retrata aquilo que é este PSD que temos na região autónoma da Madeira. Vítor Freitas, como é que registra o facto desta ação acontecer pela primeira vez num concelho liderado por um partido da oposição, neste caso pelo Partido Socialista? Isso acontece por uma razão muito simples, pelos resultados do dia 29 de setembro. Hoje a região mudou de cor política completamente, o PSD está reduzido a 4 autarquias em 11 e, portanto, isto teria que acontecer, é natural, porque o Dia da Região já tem feito o percurso um pouco por toda, está a percorrer a Ilha da Madeira todos os concelhos da região e do Porto Santo e, portanto, teria que coincidir. Ainda bem que foi o Portonês, a vez do Portonês, ainda faltam outros concelhos onde o Dia da Região irá lá estar, mas espero que daqui a 2 anos, depois das eleições regionais, com outra arquitetura na Assembleia Regional, o Dia da Região ganhe a dimensão que precisa, que é uma dimensão em que traz as pessoas à discussão e em que os partidos da oposição têm a palavra. Vítor Freitas, vamos então avançar para outros temas, enfim, que temos também para este debate e que tem a ver com o balanço, enfim, que se pode fazer nesta altura. Estamos digamos que é um ano do final desta legislatura. E a questão que lhe coloca, exatamente, olhando para trás, que balanço é que faz destes 3 anos de governação, enfim, desta legislatura? Eu julgo que o balanço que eu faço fazem todos os madeirenses. Estamos a viver o pior momento da história da Madeira dos últimos quase 40 anos, desde o 25 de Abril, em virtude de termos um retrocesso na qualidade de vida e no bem-estar de todos os madeirenses. Isto começou com uma ocultação de dívida, que foi feita a partir de 2003, foi descoberta em 2011 e a partir daí os madeirenses ficaram a saber que tinham sobre as suas costas 6.500 milhões de euros para pagar. A Madeira teve que recorrer a um plano de ajustamento com o governo português. Estamos sobre um garrote financeiro. Esse plano de ajustamento foi muito mal negociado por parte do governo regional da Madeira. O Dr. Alberto João Jardim não teve a competência, nem tinha a credibilidade para negociá-lo com Lisboa, porque foi ele a cometer o erro e a fazer a dívida. E nós estamos a ver, a partir daí, nos últimos 3 anos, as consequências dos erros cometidos por um governo social-democrata, que nas costas dos madeirenses endividou a Madeira e ocultou dívida. É por isso que hoje temos altas taxas de desemprego, temos a imigração galopante na Madeira e no Porto Santo, que tínhamos deixado de ouvir falar nela nos últimos 10 anos e do momento surgiu em força, parece que voltamos à década de 50, 60 e 70.
temos as falências das empresas diárias, todos os dias há empresas que fecham as portas na Ilha da Madeira e do Porto Santo, e temos cortes em tudo aquilo que eram direitos das pessoas, dos cidadãos. Mas o mais grave disto tudo não é a gente sentir tudo isto e depois olhar para um governo que ainda tem um ano de mandato e pensar, bem, mas eles têm soluções. O problema é que eles não têm soluções. Durante os últimos 3 anos não resolveram nada. Este governo está bloqueado por 2 razões. A primeira delas porque cometeu um crime, que foi a questão de ocultar a dívida, e há um processo que ainda não sabemos, há 3 anos que se arrastam investigações. Nesta altura apenas está indiciado disso, não é? Uma guilhotina em cima de todos estes governantes, e depois tem outro problema, está bloqueado pelas questões internas. O PSD hoje vive para uma situação de combate político entre determinadas personalidades que querem ser líderes do PSD, e o governo bloqueou completamente. Não se toma medidas nenhumas para resolver os problemas. E há algumas medidas, que sou da opinião, que nem se devia ter tomado. Uma delas foi o avanço agora com a construção de mais uns blocos junto ao hospital, antes que se chamava dos Marmoleiros, agora, do túnel Mendonça, que não devia ser tomada essa opção. Está-se a cometer erros. Não devia ser tomado do simples vista. Porquê? Do ponto de vista porque acho que devíamos construir quem um ganhar novo as próximas eleições hospital regionais pode ter um em projeto para a construção de um novo hospital. E que quem devia tomar essa opção era o próximo governo regional. Não é esta gente que está em final do mandato, que de forma irresponsável pega no dinheiro dos madeirenses e começa a construir uma infraestrutura desadequada, que todos os técnicos dizem que é desadequada, quando tinha um projeto de construção de um hospital por módulos, no tempo, em Santa Rita, uma infraestrutura que ficasse para as próximas décadas, o que é que temos? As medidas que o Governo Regional vai tomando são todas medidas negativas, que são um erro. E eu trago aqui o exemplo do hospital para demonstrar de forma factual um erro deste Governo. Eu julgo que temos perante nós, madeirenses, o pior governo de toda a história da Madeira. A governar a Madeira nos últimos 3 anos. Vamos perceber mais daqui a pouco. Enfim, olhando para aquilo que resta desta legislatura, pouco mais de um ano, o que é que ainda vamos a tempo de fazer relativamente ao desempenho do governo? Para quem ainda não fez nada, ainda tem muito por fazer. Nós estamos sob um plano de ajustamento. Naturalmente, com o plano de ajustamento tem alguns constrangimentos à ação governativa, que tem a ver com impostos, que é difícil mexer, que tem a ver com os encargos da dívida, mas há coisas que podemos fazer. Dei o exemplo há pouco do hospital, travar a construção do hospital naquele espaço e iniciar a construção em Santa Rita é um deles. Mas o Governo não está impedido, por exemplo, de criar um sistema de viagens. O Porto Santo atravessa hoje graves dificuldades económicas, o facto de ser uma ilha, ter duplo austeridade, e aquilo que se aplica hoje nos transportes aéreos, em que há uma compensação ao cidadão que se desloca ao continente, devia-se fazê-lo em relação ao Porto Santo para as viagens de barco. Permitiria ter na economia do Porto Santo mais madeirenses, pessoas a se deslocar. E é necessário ver que o Governo Regional, cada madeirense que leva lá, ou turista, também ganha. Hoje o IVA está a mais de 20%, facilmente aqui que se investe nas viagens. Que o Governo cria um regime de subvenção, de naturalmente. De pagamento mas ao passageiro ou ao passageiro. Outra questão que o Governo não está impedido de fazer, avançar com uma construção de uma linha marítima que ligue o Funchal a Lisboa, como o ferry que já tivemos, mas em sistema de construção, 10, 15, 20 anos, o Governo Regional não está impedido de fazer isso. É uma possibilidade que está em aberto, não há concorrência aos pretendentes, porque eventualmente o mercado não permite. Não é nada disso. Não tem condições para isso. O Governo abriu o processo. O Governo da República também está em falta, e há 2 meses atrás o Secretário de Estado disse que passado daqui a 60 dias vamos já ter regulamentado o subsídio a quem fizer de mobilidade para os transportes marítimos Funchal, Lisboa, e até o momento ainda não sabemos, mas isto são exemplos. Eu propus na Assembleia da República, foi aprovado por unanimidade. Mas até o momento ainda não está concretizado. Portanto, mas essa questão pode ser rapidamente resolvida e implementada. Outra questão, que é os fundos comunitários. Até o momento o Governo Regional ainda não tem
os regulamentos para a utilização dos fundos comunitários do novo quadro comunitário. Mas isso também não é um nível nacional, portanto é um problema não só da região, mas do país, bem. não é? Portanto, Com o mal dos outros, muita nós margem, podemos, não é? os Açores já estão numa fase muito avançada, a Madeira está muito atrasada e fala-se lá para o final do ano. A economia madeirense precisa rapidamente de ter acesso a esses fundos, especialmente as pequenas e médias empresas, que só através do mundo empresarial é que podemos fazer avançar... E acha que a região, nesta altura, já devia de estar a negociar eventualmente a recuperação do seu diferencial fiscal, que é uma questão fundamental para a economia da região? Isso é uma luta que já devia estar a ser feita pelo Governo Regional, que não a fez, abdicou dela quando assinou o Plano de Ajustamento Económico para a Madeira e deixou esquecer essa questão. Mas há coisas que o Governo Regional não está a impedir. O Jornal da Madeira, por exemplo. A entrega à Diocese do Jornal da Madeira, o Governo Regional não está impedido de o fazer. O Governo Regional não está impedido de olhar para os fundos que aplica no desporto profissional e ver qual é a fórmula e o mecanismo melhor de utilizar esse dinheiro em benefício da Madeira e do Porto Santo. Portanto, o Governo Regional não está impedido em, por exemplo, descentralizar secretarias e direções regionais. Quando eu falo em descentralizar, é pegar no corpo político dessas secretarias, não é os trabalhadores, e instalar uma secretaria, por exemplo, no Porto de Inês, instalar uma em Santana, instalar uma na Zona Oeste. Porquê? A Madeira sofre de um problema que é a macrocefalia do Funchal. O Funchal tem metade da população da região. E, de certa forma, com os constrangimentos combater que um problema que se queixava o Presidente da Câmara na sessão solene ainda do Porto de Inês, exatamente, que é o êxodo que existe há pouco, nas rurais. quando estávamos aqui a falar sobre a descentralização, quer dizer, destas comemorações que nós vemos com agrado, quer dizer, uma verdadeira descentralização é fazer isto, é descentralizar organismos do governo para diferentes conselhos para permitir uma coisa, com que se fixem pessoas. Isto no fundo, o Vítor Freitas já está a anunciar quase como uma espécie de programa de governo. Claro ou seja, que é um programa de governo. Se o PS for governo, mas não era necessário vai criar estruturas do governo fora do Funchal. Mas não era necessário esperar até 2015, depois das eleições, para avançar com estas propostas. O Governo Regional poderia avançar com estas propostas já, porque, por exemplo, esta questão da descentralização e a deslocalização de secretarias regionais e direções regionais, um pouco por toda a Madeira e o Porto Santo, permitiria fixar pessoas e permitiria resolver o problema, que é o problema do Funchal e a concentração excessiva de pessoas. Há muita gente que diz, isso devia ter sido feito há 20 anos atrás. Isso também pode ter outro problema custos, não é? De deslocar serviços do Funchal para... Não tem custos. O problema é, se nós não fazemos esta descentralização agora, daqui a 20 anos nós estamos a dizer o mesmo. Isso devia ter sido feito há 20 anos atrás. E, portanto, eu acho que devemos avançar com isto rapidamente e o Governo Regional poderia avançar com esta medida. O que se nota é que o Governo Regional entrancheirou-se dentro dos seus problemas internos, dentro dos projetos de sucessão e esqueceu completamente a Madeira. Vamos gastar dinheiro no velho hospital com a justificação que não temos dinheiro para fazer um novo hospital. Nós temos dinheiro, que é visto o Governo Regional tem dinheiro para fazer obras novas num velho hospital. Utiliza o dinheiro para fazer um novo hospital. Quem decide